Tem um post que eu fiz há 2 semanas, que eu estava na Alemanha, mostrando uma bateria portátil, que eu ligo ela na tomada, e aí ela abastece a minha casa toda. E aí veio aquele tanto de comentário, né? Isso Brasil não vai funcionar, Brasil o governo vai taxar, Brasil o governo não vai regulamentar. Existe já uma bateria portátil como essa, só que a questão da regulamentação é por haver a conexão na tomada. Quem é integrador? Ontem eu estava perguntando para onde que eu ligo o inversor? Onde que eu pego a saída AC e conecto ela na minha residência? Lá no relógio, né? Hã? Lá no relógio. No padrão. Isso, padrão de entrada. Mas se eu quiser ligar diretamente numa rede de 220 volts, eu vou receber energia do sistema solar do mesmo jeito. Esse é o conceito da bateria portátil com plug and play. Então vamos aproveitar e começar a tocar. Vamos lá. Não perder teu tempo, Thiagão. Mas então, sobre vou deixar pra ti. É sobre isso que eu vou falar. Quando eu injeto energia na rede, seja por uma bateria, seja por um sistema solar, eu preciso de regulamentação. E é isso que a gente vai falar um pouco sobre o armazenamento de forma geral. Então, vamos começar hoje aí. Para quem não estava aqui ontem e não me conheceu, eu sou advogado há 20 anos, estou há 18 no setor de energia. Comecei na hidráulica, passei para energia solar, vamos dizer assim, por conta da geração distribuída. Mas a gente tem muitos clientes hoje no biogás e na geração de energia hidráulica, que inclusive estão pensando muito sobre a questão do armazenamento. A gente estava conversando ali agora, eu mais a minha colega, a Bruna, que traz só desafios, né? Como que eu vou otimizar um sistema que não está performando muito, precisa fazer um retrofit, e bateria poderia ser uma solução dentro do meu sistema. Lembrando que eu falei no início da minha apresentação, se eu vou injetar energia na rede, eu preciso de regulamentação. Então, terminando aqui um pouco sobre mim, eu sou CEO do Baú Ribeiro Advogados, que é um escritório de advocacia que é focado na assessoria jurídica de empresas que trabalham com energia renovável. Também tem uma contabilidade, que a gente ajuda os nossos clientes. A minha especialidade é tributos e operações de compra e venda de projetos, compra e venda de empresas, na verdade, na geração de energia renovável. Um pouquinho só dos números, já trabalhei aí mais ou menos 1,5 GB de projetos, então eu tenho uma casca já nessa área. Não sou engenheiro, mas acabo falando algumas coisas de linguagem de engenharia, porque eu convivo com engenheiros, né? Tá aí o meu amigo Ednilson aí para poder confirmar as nossas conversas sobre inversão de fluxo e tudo mais. Eu atuo muito com empresas de energia por assinatura, já abri mais de 200 empresas nos últimos 3 anos. Então é um trabalho que a gente tem feito aí bastante intensivo para potencializar esse mercado. Sobre a regulamentação, nós começamos em 2020 com uma primeira tomada de subsídios para a gente poder falar sobre as adequações regulatórias para o sistema de armazenamento. O que é interessante entender? O objetivo não era simplesmente criar uma norma nova, é entender o que já tem na norma que a gente poderia aproveitar. Lembrando, falar de armazenamento não é algo simples, não é só falar de bateria. Aquele que tem um sistema de armazenamento de eletricidade, de energia, que a gente chama na norma de SAE, S-A-E, ele é ao mesmo tempo consumidor e gerador. Quem trabalha com a geração distribuída é o mesmo olhar que a gente tem para o gerador. Tanto que o gerador ele é chamado na geração distribuída de consumidor gerador. E aí a dificuldade da norma. Como que eu vou estabelecer regras de faturamento de montante de uso do sistema para quando eu estou injetando e para quando eu estou consumindo? Porque eu posso ter um sistema de armazenamento que tem um armazenamento local, que a gente chama de autônomo. Mas eu posso receber energia da rede elétrica
para armazenar e depois injetar no momento em que eu tenho instabilidade da rede. Então, a tomada de subsídio, inicialmente, ela queria ouvir o mercado para poder entender que tipo de adaptação que a gente poderia fazer nas nossas normas, como foi feito na maioria das normas do sistema elétrico. E aí a gente enfrentou uma série de dificuldades, porque o conceito do mercado é, se eu já gero energia, se eu já injeto energia no sistema, se eu estou conectado na rede, eu já pago por isso, se eu vou colocar uma bateria para poder otimizar o meu sistema, por que agora eu tenho que pagar outro custo, outra taxa, para poder utilizar a rede que eu já utilizo, que eu vou fazer uma utilização baseada na minha geração? E isso começou com a tomada de subsídios. Depois a gente foi para uma consulta pública. Abriu-se uma consulta pública para coletar efetivamente subsídios. Nós tivemos mais de 700, acho que 811 contribuições de distribuidoras do mercado como um todo, de empresas que fazem bateria e de consultorias, para que a gente pudesse entender o olhar do mercado, né, a ANEEL poder entender o olhar do mercado e criar essa regulamentação. Hoje, eu não posso colocar uma bateria ligada a um sistema de geração no Mercado Livre, por exemplo, para eu poder injetar e entregar energia de uma forma otimizada, ou seja, eu tenho uma carga autorizada, por exemplo, de 1 mega, só que o meu fator de capacidade é de 30%, eu só consigo entregar 30% desse 1 mega, 300 kW, mas eu faço uma ampliação do meu sistema, coloco mais módulos, por exemplo, coloco mais inversor, mas ela vai injetar diretamente na bateria. E aí o que eu vou fazer? Aqueles 70% que eu não tenho de fator de capacidade normal do meu equipamento, eu vou injetar na rede. Isso hoje é considerado uma ampliação do meu sistema solar. E aí eu vou para o GD2, pode não ser viável. Mas será que eu não poderia pedir uma alteração do meu outorga para fazer uma adequação, talvez fazer uma adequação até no meu sistema, isso não ser considerado como GD2? Quem vai dizer isso é essa norma que está para sair. Tá? Quem vai dizer isso é o regulador, porque hoje a gente não tem regulamentação. As baterias que estão instaladas hoje em funcionamento são projetos de P&D. Projetos de P&D, você tem uma autorização especial da ANEEL para poder fazer a instalação. Até o Edmilson me lembrou ontem, num café, o projeto da ISA-CETIP, que é um projeto, só me engano, de 1 mega, né? 30 megas, desculpa, 1 mega, 30 megas, e está no P&D. Para utilizar para quê? Para estabilização do sistema. Evitar quedas de rede em momentos de sobrecarga do sistema elétrico daquela região. Por que está instalado lá? Porque teve um projeto de pesquisa e desenvolvimento. O que vai se discutir aqui, nesse ambiente de norma, é a possibilidade de amanhã você fazer um investimento nesse sentido. Quem estava aqui ontem viu apresentando um projeto de autoconsumo local numa concessionária de veículos para geração distribuída, vendendo cotas. Amanhã eu posso fazer o investimento de uma bateria e vender cotas. Uma bateria, por exemplo, que injeta energia na rede. Então, a gente tem que começar a ter criatividade para criar modelos de negócio e na regra, a gente tem um tópico específico sobre remuneração da rede. E isso vai ser relevante para os investimentos, porque se a gente tiver que pagar inúmeras taxas para conectar uma bateria, às vezes fica inviável o projeto. Por isso que eu tenho que fazer uma consulta pública para ouvir o mercado. E aí, um detalhe, isso a gente chamou de primeira fase, tá? Que durou ali uns 60 dias. Depois, a gente teve, aqui é a segunda fase, não coloquei, mas aqui segunda fase da CP, que foi o quê? Obter o subsídio para escrever a resolução. Nesse momento, começou a redação da resolução, que nós vamos caminhar agora para a terceira fase, que é a fase da resolução normativa. Ela está em elaboração. A previsão é que ela seja aprovada
entre maio e julho. A previsão era maio, mas a gente sabe que a ANEEL sempre atrasa e entre junho e julho nós vamos ter a resolução do sistema de armazenamento. Como é que está hoje na ANEEL a formatação dessa norma? Nós temos, quem pegar a nota técnica vai ver essas siglas lá. Soluções normativas. O que são soluções normativas? É aquilo que vai na resolução e que vai criar a norma para que você possa fazer o investimento em armazenamento. Aí eu estou tratando do acesso, então eu tenho que ter um artigo para falar da definição do montante de uso do sistema de transmissão. Eu posso, por exemplo, ter baterias ligadas ao sistema de transmissão para otimizar principalmente a transmissão nesse país que é continental e que a gente tem com problemas de descarga elétrica, problemas relacionados à própria rede, perdas, que a bateria traga mais segurança para o sistema. Quanto que vai custar usar o sistema de transmissão? Quanto que vai custar o sistema de distribuição? Né? Hoje, quem está na GD, o temor não é o pagamento da TUSD. O que é a TUSD? A TUSD é a tarifa de uso do sistema de distribuição que é calculada com base no montante de uso do sistema de distribuição. Então é uma conversa espinhosa com a ANEEL. Os investidores que já têm um sistema elétrico instalado não querem pagar o uso da rede quando colocam a bateria para otimizar o sistema dele. Então a maioria das contribuições foi nesse sentido, inclusive das próprias distribuidoras que vão investir em bateria. Mas isso vai ser um assunto espinhoso que a gente vai ver como é que vai sair na norma. Como que vai ser os contratos? Eu vou ter que, por exemplo, mudar o meu contrato, que eu já tenho hoje. Eu vou ter que fazer um contrato novo. Eu vou ter que pedir uma outorga. Eu tenho uma bateria de 30 megas. É uma usina, uma PCH. Mas ela não tem reservatório. Ela é o próprio reservatório. Eu vou precisar de uma autorização. Eu tenho, por exemplo, as usinas reversíveis, que são as usinas que têm já um reservatório, mas de uma forma invertida, quando a gente pensa numa usina hidráulica. Eu vou precisar de uma outorga ou uma autorização. Quando eu falo de outorga, eu estou falando de leilão. Vou ter que participar de leilão? Então, toda essa discussão vai vir na norma. Estrutura de como que vai ser o uso do sistema, despacho. Eu falei um pouco de outorga, né? E a remuneração, quanto que você vai pagar para usar o sistema. E eu tenho as soluções não normativas. São princípios do sistema. Então, quando vocês receberem essa norma, vocês vão ver claramente a divisão da norma nessas etapas. Então, por exemplo, lá na GD, quando fala assim, que a geração distribuída é para geração própria de energia. E aí eu tenho lá as suas modalidades. A geração própria de energia são os princípios, são as normas não normativas. Mas quando eu falo que você pode entregar energia pela geração compartilhada, aí eu já estou falando de normas normativas. Tá? Então a divisão da norma vai vir nesse sentido, para que a gente possa entender que hoje nós já temos um cenário de permissão de armazenamento, porque a norma está já para ser feita, mas é agora entender como que vai ser feita. Tá? Como que eu vou trabalhar com isso. Eu estou vendo a Nancy aqui, eu estava com a Nancy com o sistema de carregamento veicular. Ontem estava tendo uma reunião em Belo Horizonte falando exatamente da possibilidade de colocar uma bateria do lado de um carregador veicular de 150 kW, para que ele não dependesse da rede. Porque se a rede cai, eu não vou abastecer um veículo. Como que eu vou instalar essa bateria de 150 kW? Eu vou ter que analisar essa norma aqui. Então eu não posso fazer isso hoje. Por fim, eu falei um pouquinho disso no início, né? O sistema de armazenamento, a complicação dele é o olhar. Eu tenho que olhar para o sistema e eu vou normatizá-lo, pensando que ele é um consumidor e um gerador ao mesmo tempo. E o que a norma está dizendo? Quando você for um gerador, você paga X. Paga o MUSD e paga o MUSD e MUSD dessa forma. Mas quando você for um consumidor, aí eu vou olhar para você de uma forma diferente. Por que consumidor? Porque ele pode receber energia da própria rede da distribuidora para seu abastecimento.
Um outro dificultador para fazer essa norma é que o nosso sistema ele é muito centralizado. E nós não temos liberdade para quase nada. A gente está à mercê de uma regulamentação sem dar muita opinião. Contratos vigentes. Eu não posso alterar um contrato de outorga. Como é que vai ser se eu quiser colocar uma bateria? Eu tenho que pedir uma nova outorga? A gente está defendendo que não. Se eu vou trazer benefício para o sistema, me permita excepcionalmente alterar o contrato sem perder meus direitos. Contrato de outorga de 35 anos, por exemplo, né? Para que eu possa fazer uma alteração e colocar um sistema que beneficia o sistema. Esse é um ponto que nós vamos ver como é que vai sair na norma. A nossa tarifa nodal, ela não é simétrica. A tarifa do gerador é diferente da tarifa do consumidor. E ela é locacional. Então isso também é um dificultador. Equalizar isso, né? Tarifa nodal é essa dicotomia de ter um preço para o consumidor e um preço para o gerador diferente, né? Então, nós temos que... São os pontos de atenção da norma. O sistema de transmissão, ele vai ser entregue para o ONS. Então, é o ONS que vai determinar se você montar um sistema para abastecer o sistema de transmissão, quando é que você injeta energia na rede. Então, ou seja, eu não tenho liberdade nenhuma. A gente vai montar uma bateria para evitar o impedimento do sistema nacional do operador nacional de injetar energia. Mas agora está me dizendo, já está dito, né, pela ANEEL que vai ser entregue para o ONS, então isso limita investimentos, tá? Então a gente vai ver talvez pouco sistema na transmissão, mais sistema na distribuição. E outorgas existentes, eu falei um pouco de alteração de contrato, mas é a mesma coisa. Se eu vou precisar de alterar ou não essas minhas outorgas. Para quem não trabalha no setor de outorgas, só para você entender, eu passo por um leilão, eu ganho um leilão, e aí a partir do direito que eu tenho no leilão, 20 anos, 30 anos, o que for, eu tenho direito garantido, ninguém pode tocar nele, de entregar energia para um grupo de consumidores, geralmente para uma distribuidora, para distribuir. Mas eu agora quero colocar uma bateria para otimizar meu sistema. Se eu pedir para alterar o contrato, vão rescindir, eu tenho que pedir uma nova outorga, eu tenho que alterar minha nova outorga. Esses são problemas que a gente precisa ter em mente para quando sair a norma, a gente olhar para eles. Assim como aconteceu na GD, né, que a norma foi alterada 3, 4 vezes, pode acontecer que, quando sair a norma, quem trabalha ou vai trabalhar, pretende trabalhar com o sistema de armazenamento, vender armazenamento, quando sair essa norma, é o mesmo que nós vivemos na GD. Parar, fazer a leitura, criticar a norma, entender o jogo dessa norma, que ela é muito importante para o nosso setor. O que eu quis falar para vocês é isso, meu tempo já acabou. E aí, estou à disposição depois para a gente poder discutir melhor o tema. Obrigado, viu, gente?